Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. É com a graça do nosso Senhor que Ele permite que nós nos ajuntássemos junto da palavra dele e que ele vem nos dar um direcionamento a respeito do amor. O amor, o Senhor vem falar aqui, o amor é aquele, quem ama Jesus é aquele que guarde os seus ensinamentos. Essa palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 14, de 21 a 26. E lá fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, por que razão há de se manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós iremos e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Amém. Meus irmãos, está aqui a chave para aqueles que dizem que ama a Deus, que ama a Jesus Cristo. Jesus está num diálogo com seus discípulos aqui e entra num diálogo que ele fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, tem os meus mandamentos com ele. Olha como Jesus começa esse diálogo: aquele que tem os meus mandamentos, esse me ama e guarda as minhas palavras. Porque não adianta, meus irmãos, a gente falar que ama. Aí eu amo a Deus. E como que eu vou chamar se eu estou amando a Deus de verdade? O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as tuas forças, sobre tudo que você tem, sobre toda a tua alma. Está aqui: aquele que ama a Deus de verdade guarda os seus ensinamentos. Guarda no mínimo os seus mandamentos. Porque não adianta falar que ama se não guarda os seus mandamentos. É o que o Senhor fala: aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha que interessante, que a Trindade Santa se manifestando de novo para nós. Aquele que me ama, não somente a mim, mas ama aquele que me enviou, que é o Pai. Então, se nós amamos a Jesus Cristo, se nós amamos os seus ensinamentos, nós estamos amando os ensinamentos de Deus. Porque Jesus Cristo, todas as vezes ele fala: eu não estou falando por mim, estou falando porque meu Pai me enviou. Meu Pai que me pediu que eu falasse. Meu Pai que me direcionou a essas palavras. E Jesus fala aqui hoje, e pergunta-lhe Judas Iscariotes: por que se manifesta a nós e não ao mundo? Porque o mundo não guarda as minhas palavras. Olha, meus irmãos, que interessante. Porque o mundo não guarda as minhas palavras. Se alguém que diz que me ama e não guarda as minhas palavras, esse não me ama. E que Jesus continua explicando: aquele que não me ama e não guarda as minhas palavras, e tens ouvido, não é minha, mas sim as palavras que meu Pai me enviou que eu falasse. Meus irmãos, quantas coisas nós podemos falar. Fala que ama Jesus Cristo, mas não segue os seus ensinamentos. Fala que ama Jesus Cristo, mas vive na bebedeira. Fala que ama Jesus Cristo, mas vive se embriagando. Fala que ama Jesus Cristo, mas vive fazendo as coisas erradas, não participa das missas nos domingos mais. Fala que ama Jesus Cristo ali e se pega sempre falando mentira, não honra seu pai e sua mãe. Fala que ama Jesus Cristo, mas vive negando, falando coisas, traindo as suas esposas. Não ama Jesus Cristo. Meus irmãos, os mandamentos do Senhor, esse é o ponto norte para que nós falamos que nós amamos Jesus Cristo. Nós temos que seguir os ensinamentos do nosso Senhor. E quantas vezes nós não, mas é muito difícil. As coisas de Deus é muito difícil. Irmão, falar para vocês que é fácil, não é fácil mesmo, mas vale a pena.
é prazeroso, é gostoso, a gente tem que ter um sorriso no rosto ao fazer as coisas de Deus, ao estar no caminho de Deus, andando com Ele. É muito gostoso que o Senhor fala ali depois no capítulo 25 e 26, destas coisas eu vos tenho sempre, disse-vos essas coisas enquanto eu estou convosco, mas depois virá o Espírito Santo. Olha, meus irmãos, que o Senhor nunca vai nos deixar sozinho. Ele fala que está falando essas coisas enquanto Ele está conosco, mas quando Ele for ao Pai, Ele vai deixar o Espírito Santo para que nós lembremos de tudo que Ele nos ensinou. Se nós guardarmos os seus ensinamentos, se nós guardarmos os seus mandamentos, nós não vamos ficar esquecidos. Que quando nós estivermos passando apertado em situações difíceis, quando nós estivermos sendo oprimidos, a palavra de Deus vai vir na nossa cabeça, vai vir no nosso coração e nós vamos conseguir lembrar dos ensinamentos do nosso Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, será que nós amamos de verdade a Jesus Cristo? Será que nós amamos de verdade a Deus? Essa pergunta ela tem que ficar no meu coração, no seu coração, durante esse dia de hoje. Vamos meditar. Vamos refletir essa passagem de hoje. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama guarda as palavras que o Senhor, que meu Pai me enviou a ensinar-vos. Jesus falando para nós nesse dia de hoje. Se me amas de verdade, guarda as minhas palavras. Se me amas de verdade, continua caminhando, mesmo que difícil que vai ser, mas continua. Se me amas de verdade, erga a cabeça e dá um passo a mais, cada dia mais na fé. Se me amas de verdade, vocês não têm direito de desanimar, porque eu estarei convosco todos os dias. E o Espírito Santo, quando eu for para o Pai, não vai deixar vocês confusos, porque Ele estará, Ele vai lembrar de todas as coisas. Meus irmãos, é Jesus falando para nós nessa palavra. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, porque Ele não vai desanimar de nós. Se está difícil, se está complicado, irmãos, Deus vai nos levantar, Deus vai exortar você de uma tal maneira, vai vir uma alegria que vai fazer você sair do seu comodismo e ir ao encontro dele, porque Ele, só Ele é a fonte da vida de verdade. Irmãos, essa mensagem ela tem que chegar a muitas pessoas, ela tem que chegar nos seus contatos. Às vezes tem alguém no seu contato que está desanimado nesse dia de hoje. Envie essa mensagem para ela e fala que o Senhor tem uma resposta. A resposta está nas palavras dele, seguir os seus ensinamentos. E a alegria do Espírito Santo vai vir dentro dele. Então envie essa mensagem, meu irmão, minha irmã, nos seus contatos, nas suas redes sociais. Não deixe de evangelizar nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós e até a próxima.